So why, Mr. President, am I addressing this letter to you? Well, you appoint the Secretary of Education, for one, and I do believe that high school physics is somewhat related to education. Now, maybe your education secretary says, ancient physics is already hard to teach to high schoolers, and you want us to teach them modern physics, which is even harder? Students can't really appreciate the beauty of modern physics without fancy college-level mathematics. Rubbish. Ever heard of Carl Sagan, Richard Feynman, or Neil deGrasse Tyson? These great men have been 100% committed to the appreciation and dissemination of the awesomeness of the universe, and we should be too. How else are we supposed to foster and find our future brilliant innovators, inventors, and explorers? How can we expect to educate our citizens for the next century if we don't teach about the last? And that's not to say that we should ignore math, either. On the contrary, math is one of the most beautiful and awesome things in the universe, especially because it allows us to understand the universe. In particular, the last 150 years have borne fruit to perhaps the most drastic changes in our understanding of the universe ever, and these new ways of thinking and solving problems should be the centerpiece of any education in physics. Between you and me, Mr. President, I think we'd better start making physics education more awesome here in the US. Otherwise, the next Carl Sagan or Richard Feynman will come from somewhere with more educational foresight. Maybe even the internet. Sincerely, a collection of atoms known as Henry. P.S. You're probably super busy, but if you'd like to hear about physics education across the Atlantic, I highly recommend heading over to Brady's channel. Muito bem. Portanto, isto coloca-nos o problema porque nós temos algo muito semelhante, julgo eu, pelo menos no ensino da física, não apenas em Portugal, mas como em alguns países europeus. Há soluções para isto. Eu tenho aqui uma solução, é uma proposta do programa de Físico-Químicas do 11º ano. Como veem, começa em cima no Big Bang e acaba em baixo num buraco negro e passa basicamente por toda a astrofísica e cosmologia que é conhecida. Eu tive uma filha que passou por aqui e posso-vos dizer, isto faz parte do programa de Química do 10º ano, que detestou. Portanto, leu o livro, não percebeu absolutamente nada do que lá estava, ficou frustradíssima porque as palavras que estavam encadeadas no livro não lhe diziam nada e essa experiência é uma experiência difícil. A outra solução extrema é a nossa, a da física. E vocês têm aqui alguns dos tópicos dos programas de física, mesmo do 12º ano. Forças, movimento, atrito, planos inclinados, tudo anterior a 1865, que naquela apresentação do Minute Physics foi classificado como boring. Portanto, isto de algum modo coloca-nos o problema e vocês neste momento devem estar a pensar que eu venho aqui advogar uma revolução completa no ensino da física no secundário para que de facto possamos ter os últimos 100 anos e ignorar tudo o que está para trás. Acontece que a física, como vocês sabem, não funciona assim e há muitos prós e muitos contras em qualquer das hipóteses. Se eu fizesse uma modificação radical do programa do segundo ano, do secundário, seguramente eu teria uma coisa muito mais cool ou fixe, como se costuma dizer. O impacto da ciência no dia-a-dia era mais evidente, era mais relevante porque eu podia falar de coisas que estão hoje em dia nos bolsos dos jovens que frequentam o ensino secundário. Eu podia eventualmente conseguir uma maior motivação no ensino e, eventualmente, isso seria possível, e aqui está um ponto de interrogação, apesar de tudo, com um discurso racional sobre estes desenvolvimentos. Mas há contras. Um dos contras é precisamente a superficialidade. Portanto, eu posso, de facto, falar muito sobre estes assuntos, mas qual é a profundidade que eu consigo dar? Em particular, para falar de alguns assuntos, eu vou dar um exemplo já a seguir, isto implica conhecimentos prévios. A física é uma ciência que se constrói linearmente e não é por acaso que todos os cursos universitários de física que eu conheço começam pela mecânica do século XVII, pela mecânica descoberta por Newton. Depois há uma questão da segurança do professor. O professor tem que estar muito mais seguro, muito mais conhecedor daquilo que ensina do que propriamente os conteúdos que está a ensinar. Quando isso não acontece, o estudante nota imediatamente e, portanto, isso é um problema. Outro problema que eu acho que surge aqui é que ensinar física, ou aprender física, melhor dizendo, envolve uma mudança completa na maneira de pensar. E eu não consigo mudar a maneira de pensar simplesmente excitando a curiosidade. Eu tenho que refletir sobre os assuntos e tenho que ter ferramentas intelectuais,
ferramentas conceituais para refletir sobre esses assuntos. E, portanto, se nós quisermos fazer este tipo de modificação, quais são as atividades, quais são os problemas, quais são as experiências que nós podemos realizar que realmente nos ajudem a perceber se os alunos tornaram interiores, portanto, se apoderaram de alguns destes conceitos. No fundo, eu posso resumir isto da seguinte maneira. Não é por acaso que as 3 personagens que vocês viram no vídeo são 3 mestres de divulgação científica. O Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson e o Richard Feynman. Também são grandes cientistas, mas são 3 mestres de divulgação. Eu podia-vos mostrar excelentes palestras de qualquer um deles, em particular sobre o tópico que me competiu de nanofísica do próprio Feynman. Vocês podem encontrá-las no Google, mas isso não é propriamente escola, isso é divulgação e tem o seu papel, e o nosso comentador aqui é uma das figuras que mais tem contribuído para esse aspecto da ciência em Portugal. Passando então agora para a nanociência, decididamente isto é um exemplo de nanociência do século XXI, porque foi descoberta em 2004 e o Prémio Nobel em 2010, para estes 2 senhores, por experiências pioneiras no material grafeno. Já toda a gente sabe o que é o grafeno, tem uma história longa. A grafite é descoberta em 1564. Durante muito tempo os ingleses tinham o monopólio dos lápis, porque eram eles que extraíam a grafite. Está aqui na figura representada a grafite. Há mais, pelo menos, 2 formas de carbono, mais 3 formas de carbono, além da grafite, todas elas descobertas antes do isolamento da principal, ou digamos, do material que permite construir todas estas formas, que é aquela folha planar de grafeno. Eu podia facilmente, e já o fiz, falar de grafeno para estudantes até do básico. Eles podem ver grafeno. Aquela imagem que vocês veem aqui do vosso lado esquerdo é o campo do microscópio óptico. Vocês devem conseguir ver algumas diferenças de contraste entre as diferentes zonas do campo do microscópio óptico. O que está ali no meio é uma única camada atómica e, portanto, vocês estão a ver uma única camada atómica, que é grafeno, com os vossos próprios olhos, se olharem pela objetiva deste microscópio de onde foi tirada esta imagem. Do lado direito, tem o resultado de 6 anos de desenvolvimento na produção de grafeno. A Samsung é uma empresa particularmente interessada e já produz folhas de grafeno, que ali estão representadas, com 75 centímetros de diagonal. E eu podia continuar, obrigado, com alguns exemplos de propriedades muito interessantes destes materiais, mas só tenho 10 minutos. E a pergunta costuma-se fazer em inglês, so what? E depois? O que é que eu posso aprender na escola sobre nanociência, por exemplo, sobre grafeno, que eu não aprendo melhor no Google ou no YouTube, vendo, por exemplo, alguns dos vídeos do Minute Physics? Qual é o papel que eu na escola, como professor, posso ter que realmente vá adicionar alguma coisa a este tipo de divulgação, que tem, obviamente, o seu papel de motivação, mas que não substitui a necessidade de formação. Eu não posso trabalhar, por exemplo, na universidade, com alunos de 18 anos que raramente pensaram, que estão muito curiosos, muito excitados, mas raramente pensaram e discorreram sobre os assuntos. E, portanto, nós podemos colocar-lhes aqui, desculpem, com algumas sugestões. Vamos imaginar que me era conferido a mim ou a uma equipe um conjunto uma tarefa de arranjar, digamos, um conjunto estruturado de assuntos que pudesse servir de introdução à nanociência. Escalas. Por exemplo, aquele S no meu disco que está ali representado, que espaço ocupa? Esta exploração é uma exploração que pode ser feita quantitativamente, muito rapidamente. Macro não é micro-encolhido, não é macro-encolhido. Por exemplo, os átomos de ouro nos vídeos do Neil deGrasse Tyson são representados a amarelo. Eles não são, de facto, amarelos. Como vemos, microscópios que nós usamos para ver estas coisas a muito curta distância, microscópio óptico, eletrónico, os STMs, os aceleradores. Uma pergunta muito importante, como fabricamos
como é que são feitas estas estruturas. E, finalmente, se vocês olharem para o programa do secundário, estão singularmente ausentes as propriedades dos materiais. O que é um módulo de Young? O que é uma resistividade? O que é uma transparência? O que é uma refletividade, etc. E, portanto, sem isso, é muito difícil fazer este tipo de trabalho. Eu tinha aqui mais um vídeo para mostrar, mas o Pedro já me cortou a palavra, e, portanto, eu vou acabar dizendo o seguinte. É possível? É. Posso mostrar o vídeo? É relativamente rápido. Então eu vou mostrar o vídeo, porque ele equaciona alguns dos problemas que, por exemplo, aparecem aqui, e que basicamente constituem a necessidade de construir depois um programa à volta deste tipo de assuntos. Também é domínio de Physics. Perdão. There's a famous scene in The Lord of the Rings where the elf Legolas claims to be able to count the exact number of horsemen 5 leagues away, and on top of that, he can tell their leader is very tall. But even with the most perfect eyes possible, would anyone be able to see that far? When we see, we're looking at light that's traveled outwards from a light source, bounced off an object, passed through the lens of the eye, and been focused into an image on the retina. Except light isn't a particle traveling in perfectly straight lines. It's a wave. And therein lies the problem, both for us and for Legolas. Because any wave, whether water, sound, or light, traveling through a small opening will become spread out by a process known as diffraction, which, for light, essentially blurs the image. You can see this with a telephoto camera lens, where the camera aperture has been made very, very small. Small details in the photograph start to become spread out, and even indistinguishable. Or if you hold the edge of a piece of paper in front of your eye and try to read past it, small words will become blurry. The blur that a small point of light spreads out to become is called an Airy disk, and the size of the Airy disk for distant tiny objects depends only on the wavelength of the light in question and the size of the opening you're looking through. So for visible sunlight and a human-sized pupil, diffraction limits us to at best be able to distinguish objects that are bigger than 7/1000ths of a degree. For example, an object 1 centimeter in size, 100 meters away. Another way of putting this is that everything 100 meters away and smaller than 1 centimeter gets blurred so it appears to be about a centimeter in size, no matter how small it really is. Subtle details smaller than 1 centimeter blur away. So when Legolas, who has very human-sized pupils, looked at the riders of Rohan 24 kilometers away, diffraction tells us that everything smaller than 3 meters would have been blurred to about 3 meters in size. Perhaps he could still count the number of horsemen, but he definitely couldn't distinguish their heights to within a few centimeters. Unless Legolas could see in ultraviolet. Shorter wavelength light diffracts less, so if he could see in the extreme UV, then he'd be able to distinguish objects 10 centimeters in size, almost enough to discern the height of a man. Except that pretty much any kind of air absorbs extreme UV light, so even if he could see UV, Legolas would have been left in the dark. Or maybe it's just magic. So this video is brought to you in part by Audible.com, the leading provider of... Só para acabar, aquilo que eu queria dizer é que isto que aqui está não é uma aula. É quase um programa a partir do qual eu tinha que construir todo um processo de aprendizagem, eventualmente motivado por isto. Esse é o único processo que eu vejo para, de facto, levar a nanofísica ao secundário. Nós temos pecado, um pouco, nós, professores em geral, por falta deste tipo de esforço, mas realmente temos aqui alguns exemplos, mas fiquem conscientes, a quantidade de física que está nestes 2 minutos é muito grande, é muito vasta, e a sua exploração ao nível de conceção, ao nível de conceito, é algo que requer trabalho e uma reformulação completa da maneira como nós ensinamos. Pronto, era isto que eu tinha para dizer.